Salve, salve galerinha, aqui é o professor Marcelo, tudo jóia? Vamos dar continuidade às nossas aulas, agora de maneira virtual, usando as mídias, as novas tecnologias, as tecnologias que são aliadas do processo educacional. Então vamos lá. O que é mesmo comunicação? É o processo através do qual a mensagem elaborada, seja falada ou escrita, pintada ou desenhada por um emissor, chega ao receptor. Ou seja, a comunicação ela se estabelece à medida que o ato comunicado ele produz efeito no receptor. Quem emite a mensagem, quem emite a produção da mensagem, quem produz a mensagem esperando chegar até o receptor. Emissor e receptor são chamados de interlocutores do processo comunicativo. A sociedade global, a sociedade mundial, toda a sociedade, ela atravessa o caminho da comunicação. Não se pode pensar ou pressupor a existência de sujeitos, de seres humanos, que não seja através do processo comunicativo. Existem pessoas que vivem isoladas, existem pessoas que vivem isoladas. Mas não dá para negar que a comunicação é um processo bastante complexo, mas faz parte da humanidade, faz parte do ser humano, faz parte também dos animais que se comunicam dentro das suas possibilidades, né? Então, para nós, seres humanos, a comunicação é um elemento fundamental de interação. E para a comunicação se efetivar, é necessário que ambos, emissor e receptor, se compreendam mutuamente. Por mais que você diga que você tentou fazer o melhor no processo de comunicação, mas se o outro, que é o teu receptor, o teu ouvinte, né, o teu telespectador, não compreender, significa que a comunicação não foi bem feita. Então, nós nos esforçamos, à medida que evoluímos enquanto seres humanos, para que essa comunicação seja feita da melhor forma possível, para que aquilo que queremos comunicar seja de fato relevante para aquele que vai receber a nossa comunicação. Quais são os elementos da comunicação? Aquilo que faz parte do processo comunicativo. Nós podemos dizer que nós temos a figura do emissor de um lado e do receptor de outro, o destinador e o destinatário, do emissor e do receptor, do remetente e do destinatário. Todas essas nomenclaturas dizem respeito àqueles interlocutores que processam a comunicação. Seja quem emite uma mensagem, esperando que alguém receba essa mensagem e de tal maneira ela possa processar essa mensagem. Emissor e receptor, nesse processo comunicativo, vão aludir a outras questões também que são importantes. Não adianta ter receptor e emissor se não houver, por exemplo, o que está escrito aí, a mensagem, que é o conteúdo a ser transmitido pelo emissor. Em um processo comunicativo entre uma, duas ou mais pessoas, existe a figura do emissor, aquele que produz a mensagem, mas em dado momento esse mesmo emissor deixa de ser emissor e passa a ser receptor. Porque eu emiti uma mensagem, meu receptor recebeu, processou essa mensagem, decodificou, interpretou e fez o seu retorno a respeito dessa mensagem, aquilo que nós chamamos de feedback. Ele dá o feedback, no momento que ele produz o feedback, o retorno em relação a essa mensagem, ele se torna emissor e eu passo a ser receptor. Então, esse papel dentro do processo comunicativo ele não é fixo. Ele vai fazer essa maleabilidade a depender do processo de comunicação. Aqui eu sou emissor e vocês serão, na hora que assistirem o vídeo, receptores da mensagem. Se nós estivéssemos numa live, no momento em que socializaríamos as nossas falas, então vocês estariam também na condição de receptores no momento em que eu estiver falando. No momento que eu paro para abrir espaço para alguém falar, essa pessoa assume essa função, assume esse papel e eu passo a ser também ouvinte, telespectador, destinatário. Então não há, como eu disse agora há pouco, no processo comunicativo, não há essa figura fixa de um emissor e de um receptor. Sucesso? Ela pode ser maleável a depender do processo comunicativo que estiver se produzindo naquele exato momento. Não é só a figura do emissor, do receptor e da mensagem, mas nós precisamos também verificar a existência de um canal de comunicação
aquilo que transporta a minha mensagem. Pode ser uma folha de papel, quando eu escrevo uma carta pessoal, pode ser uma folha de papel quando eu escrevo uma carta comercial, pode ser um papel quando eu faço um requerimento dentro de um órgão público, pode ser um papel quando um funcionário público emite um ofício a uma repartição X. Então, nós temos o instrumento que transporta essa mensagem, que nós chamamos de canal de comunicação. Sucesso é o instrumento pelo qual a mensagem circula. Nós temos aqui diversas ferramentas midiáticas, tecnológicas, virtuais, que transmitem e que transportam mensagens. Esses meios midiáticos, virtuais, eles são chamados de canais de comunicação. Sucesso? Nós temos também a figura do código. O código é o conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem. O que significa dizer isso? Significa dizer que a linguagem, enquanto sistema complexo de comunicação, sistema complexo de comunicação, tem códigos, tem um código linguístico da fala, da escrita, não é? Nós temos o código de sinais, de símbolos, todos esses códigos, constituindo um conjunto de signos linguísticos, vai propiciar a facilidade da comunicação, de podermos transmitir a nossa comunicação. Sucesso? Por exemplo, a língua brasileira de sinais é um código linguístico, né? É um conjunto de signos linguísticos que permite a comunicação através de sinais. Sucesso? Nós temos também que entender que dentro do contexto da mensagem existe um referente, existe um conteúdo, um contexto em que aquela mensagem está sendo produzida. Qual é a finalidade daquela mensagem? Sucesso aí, queridos? Né? Então nós vamos percebendo aí que existem diversos elementos do processo comunicativo. É importante, professor, reconhecer isso. Claro que é importante. Você que está nos estudos escolares e está aprendendo, sabendo entender que existem certas funções para a linguagem, cada elemento exercendo uma função, um ofício, uma funcionalidade, você sabe que em dado momento por que ela está usando aquela função. Sucesso aí? Segundo o estudioso Roman Jakobson, as funções da linguagem estariam distribuídas com os elementos da comunicação da seguinte forma. De um lado, o remetente. Se eu tenho um remetente que produz uma mensagem e naquele exato momento a mensagem que ele está produzindo refere-se a ele próprio e aquilo tudo que ele está sentindo em relação às coisas, você vai ter a chamada função emotiva da linguagem. Significa dizer que ele usará palavras ou qualquer outro signo linguístico que permita a comunicação para falar dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas sensações. Quando ele fizer isso, esse remetente, quando ele produzir uma mensagem com a finalidade de externar, de externalizar tudo aquilo que ele sente, tudo aquilo que ele tem em termos de sentimento, tudo aquilo que ele pode produzir em termos de emoções e sensações, e se ele estiver se referindo a ele próprio, a função da linguagem que ele estará utilizando será chamada de função emotiva. Ele fala do eu, das emoções interiores, dos seus sentimentos, das suas sensações e das suas emoções. Sucesso aí, queridos? Agora, de outro lado da ponta, né? Quando estiver na figura do destinatário, quando a linguagem for usada para sensibilizar o destinatário, quando a linguagem for usada no sentido de produzir uma mensagem que atinja o destinatário, que faça com que o destinatário se inquiete, mude de postura diante daquela mensagem. A partir daquele momento ele observou aquela mensagem, ele se inquietou, ele tomou uma postura diferente ao receber aquela mensagem. A função da linguagem que está sendo empregada nesse texto que o atinge será chamada função apelativa, que recebe o nome também de função conativa. Né? Então, por quê, professor? Mais uma vez esclarecendo, porque se a linguagem empregada produzindo uma determinada mensagem, se essa mensagem carregar uma perspectiva de atingir o leitor, o ouvinte, o telespectador, para que ele mude de comportamento, para que ele consuma, por exemplo, um produto, para que ele passe a ter necessidade para adquirir um certo produto ou serviço. Eu estarei usando a linguagem no sentido de inquietar esse destinatário, esse receptor. Então,
o foco da mensagem é o receptor, e não é o caso do foco da mensagem como eu que emito a própria mensagem, no caso do remetente. Eu vou esboçar aqui com exemplos muito claros, mas eu estou falando aqui em linhas gerais, só para você ter um entendimento conceitual, depois a gente vai para a prática. Quando você produz uma mensagem, quando o emissor produz uma mensagem em que a preocupação maior dele é usar o código linguístico, usar a linguagem em seu mais alto valor, em seu mais alto grau, a única preocupação dele é a composição daquela mensagem, é dar uma mensagem de natureza mais potencializada, significa que ele está preocupado com a função poética da linguagem. Ele está produzindo uma linguagem, um comunicado, uma mensagem, exercendo a função poética dentro daquele texto. Não é? Não estou me referindo necessariamente que ele sempre vai usar a poesia, ele sempre vai usar o poema, por exemplo, para emitir a função poética, tá? Cuidado com relação a isso, tá bom? Então, no caso da mensagem, quando a preocupação é a mensagem, a qualidade da mensagem, aquilo que está sendo dito, está sendo falado, nós estaríamos na tendência de produzir uma função poética da linguagem. Quando eu tenho aqui a função, quando eu tenho aqui a função fática, significa que eu quero saber se o canal de comunicação está funcionando bem. O usuário, o falante, ele quer saber se o canal de comunicação está funcionando de maneira correta, de maneira adequada. Ele só quer testar, saber se o canal de comunicação está com funcionalidade integral para que possa existir a comunicação entre os interlocutores. Quando isso ocorrer, quando eu estiver apenas testando o canal de comunicação, verificando a viabilidade desse canal de comunicação, eu estarei utilizando a função fática. A função metalinguística, galera, a função metalinguística é quando eu uso o próprio código linguístico, o próprio signo linguístico, para compreender o signo linguístico, ou seja, quando eu uso o código para compreender o próprio código, perdão. Quando eu estiver usando a linguagem para fazer referência à realidade, aos fatos da realidade, para fazer referência àquilo que é real, que é da realidade, eu estarei fazendo referência à função referencial da linguagem, galerinha. Nós vamos mostrar agora em exemplos muito clássicos. Olha, se você não souber usar a linguagem adequadamente, a distância será o tamanho de um abismo, né? O outro lado tentando entender aquilo que está sendo produzido em termos de discurso, e entre os dois interlocutores poderá haver um determinado abismo de comunicação, poderá existir uma grande falha de comunicação. Sucesso aí, queridos. Funções da linguagem. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Olha que coisa linda, né? A pessoa se aventurando, mergulhando, indo a fundo nos textos, nos livros, né? Essa imagem é muito poderosa, essa imagem é muito interessante. E à medida que você se aprofunda nas leituras, à medida que você domina a leitura, você domina a linguagem, e quando domina a linguagem, você domina pessoas, domina sociedades. Vamos falar da função emotiva, como eu disse. A função emotiva está centrada em quem? No remetente. É o remetente da mensagem que é o centro daquela mensagem. Centrada no próprio produtor, no próprio emissor da mensagem. É o eu que dá causa para a existência daquele texto. É o eu que produziu o texto que dá causa para que ele exista. Quantas cartas de amor, quantas cartas são produzidas, quantos diários são produzidos que lá contêm informações do eu, dos meus sentimentos, das minhas emoções diárias, das minhas insatisfações, das minhas angústias, das minhas alegrias, das minhas tristezas, dos meus sofrimentos, dos meus momentos felizes. Então, esses textos são excelentes porque eles são carregados de emotividade, de expressividade. E essa expressão do eu, é o eu que produz falando do eu, é esse monólogo interior, por assim dizer. E o que acontece nesse tipo de função da linguagem? A pessoa se autopromove, ela faz uma autopromoção de si mesma, das suas paixões, dos seus anseios, das suas tristezas, dos seus desalentos, dos seus
das suas emoções. Eu coloquei aqui a figura do Costinha, esse grande humorista brasileiro que já nos deixou há muito tempo, foi fazer Comédia no Céu. O Costinha era a própria figura do eu, ele falava de si próprio, ele falando de si mesmo em sua própria mensagem, o seu próprio trabalho dentro da escolinha do professor Raimundo, os momentos em que ele produzia sua arte. Função emotiva. Vamos dar aqui exemplo, pessoal, de textos que que usa a linguagem para produzir uma função emotiva. O eu falando do eu. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tem mundo. Olha o eu sempre marcado e presente nesse texto. Quem é que não pode querer ser nada? Eu. Quem é que nunca serei nada? Eu serei nada nunca. Eu não sou nada. Eu apenas tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa. Esse eu que fala, esse eu lírico aí, esse eu sentimental expresso nesse texto. A função que predomina nesse poema, nessa estrofe, é a função emotiva da linguagem. Porque o centro, o cerne da questão desse texto, o que deu causa para que ele existisse, era falar do eu, das emoções do eu. Essa emoção de um desalento, de uma baixa autoestima, né? De uma autoestima que fala internamente de si mesmo. Ok? Olha outro texto aqui que emprega uma função emotiva da linguagem. Eu que queria tanto ter alguém, agora eu sei, sem mim eu não sou ninguém. Longe de mim nada mais faz sentido, para toda a vida eu quero estar comigo. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Essa música eu estou recitando, né? Mas é um rock nacional bastante legal dos anos 80, da banda Ultraje a Rigor, que hoje trabalha com o Danilo Gentili lá, eles são os músicos da abertura do programa, participam de todo o programa, né? Então, o Traje a Rigor é uma banda dos anos 80 de rock, muito famosa, muito reconhecida no cenário do rock nacional. Eles produziram essa canção, que tem esse refrão assim, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Uma canção maravilhosa, mas aqui, se vocês observarem, do ponto de vista linguístico, o cerne aqui desse texto, o centro, a atenção, é voltada para o eu. Um eu que, depois que reconheceu que precisava se valorizar, ele vem aqui reafirmar a figura do eu, de que ele é o centro, ele é o cerne de toda a produção desse poema, canção aqui. Ok? Mais uma aqui para vocês sentirem o gostinho dessa ideia de função emotiva. Meu eu em você, Paula Fernandes. Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar, sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu. Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar, quando em meus braços você se acolheu. Eu sou o teu segredo mais oculto, teu desejo mais profundo, teu querer, tua fome de prazer sem disfarçar. Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar. Olha aí, para ti, eu sou o teu sonhar. Para ti, eu sou a fonte de alegria. Para ti, eu sou o teu segredo mais oculto, o teu desejo mais profundo, o teu querer, tua fome de prazer sem disfarçar. Olha que coisa linda. Né? Mas é como se fosse um egocentrismo aqui exacerbado, né? O sujeito é o centro da atenção do próprio discurso. Então, assim, essa é a prova cabal de que a linguagem pode ser empregada nesse sentido de externalizar todo o sentimento de quem fala naquela mensagem, da voz que fala naquele texto. Sucesso? Eu coloquei aqui, queridos, só para introduzir o gostinho nos estudos da nossa língua portuguesa, esse pensamento, esse poema singelo do Hermínio Sargentin. Ele não tem um nome tão expressivo quanto os imortais da nossa literatura, mas deixou um pensamento que eu carrego comigo sempre. Para escrever, eu devo colocar os meus olhos nos teus olhos. E me ver e te ver com os meus olhos nos teus olhos. Significa dizer que, quando Hermínio Sargentin se coloca no lugar do outro, ele diz, eu escreverei melhor à medida que eu me vejo com os teus olhos nos meus olhos, com os meus olhos nos teus olhos. Então escreverei melhor quando eu me vejo com os teus olhos usando os meus olhos. Parabéns, Hermínio. O poema é maravilhoso, é bastante profundo. Eu deixo esse legado para os meus alunos.
Ainda da função emotiva, eu só estou frisando bem, destacando bem, para que ninguém erre no dia de uma avaliação, no dia de uma atividade avaliativa, quando você se deparar a função emotiva. É aquele texto que fala sempre do eu. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo. Esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa. Eu vou agora transitar na função apelativa da linguagem, a função conativa. Quando eu falei lá no segundo slide, eu falei função apelativa, agora ela vai centrar o olhar, quando eu uso a linguagem, centrando o olhar no receptor da mensagem. Aquele texto é produzido em função do receptor, mas não em função agora de mim mesmo, que sou o emissor da mensagem. Agora o meu olhar não é para dentro de mim, mas para o outro. Quando você produzir um texto em que você quer seduzir o outro, que você quer provocá-lo para que ele possa ser convencido de alguma coisa, de algo ou de alguma coisa, significa que você está produzindo um texto em função apelativa, que nós chamamos também de função conativa. É muito comum os textos das propagandas serem considerados textos que empregam a função apelativa, justamente porque de certo modo manipulam os comportamentos dos receptores da mensagem. Ora, ninguém faz uma propaganda que não seja para si mesmo, faz uma propaganda para o outro, que é o seu consumidor, que é o seu, comprador. Então ele faz em função disso, do seu cliente, daquele que vai ser seduzido por essa mensagem e seduzido a comprar o produto ou continuar comprando um produto, uma marca, um serviço. Nós vamos aqui exemplificando a função apelativa. Em diversos momentos, o centro da questão, o cerne da questão, é falado de você. Então já não basta mais falar somente de mim. Eu apelo para você, para a sua sensibilidade. Se a propaganda usa isso muito bem para vender produtos e serviços, na praia da literatura, da musicalidade, das artes, é uma forma de você mostrar que você já não é o tão importante, mas o outro é mais importante ainda. O outro é, de fato, a centralização do seu discurso. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperava, baby. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Oh, canção maravilhosa! Uma canção que toca nossos corações, mas sobretudo o outro, quando ouve essa canção, quando tem aquele assim, poxa, eu sou o centro das atenções para esse rapaz. Tim Maia, quando produziu a canção, não se engane não, estava muito emotivo, estava produzindo para alguém que era o centro das atenções do coração dele, né? Então percebam aí que agora ele é um mero espectador do amor, né? Ele produz o amor no olhar para o outro, o amor está no outro, e esse amor que eu preciso. Olha aí. O Cartola também fez uma canção em que ele centra o olhar de toda a produção do texto dele, do texto canção, os versos da canção. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. O centro desse poema, canção aqui, do Cartola, justamente é o outro, né? É a centralidade do discurso na figura do ouvinte, daquele que é o outro. Então essa função é para inquietar esse outro que o despreza de certo modo e vai buscar alento em outros amores. Beleza? Ainda na função apelativa, vamos pegar aqui uma canção clássica do Raul Seixas. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Olha essa canção aqui maravilhosa. Ele está aqui destacando. Você tem dois pés para cruzar a ponte.
Nada acabou. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Esse texto aqui, se vocês puderem observar, ele fala aqui usando uma linguagem e os verbos estão aqui, muitos verbos estão no modo imperativo. Quando o verbo está no modo imperativo dentro de um texto, significa que ele está quase que dando uma ordem ou fazendo um pedido. E a função da linguagem apelativa, conativa, ela emprega muitos verbos no modo imperativo, quase que dando uma ordem para você consumir, para você se inquietar, para você, leitor, para você, ouvinte, mudar de postura e mudar de comportamento. E nesse sentido, se for o uso da propaganda, para consumir um produto ou um serviço. E se for no meio literário, na arte, por exemplo, dizendo respeito à musicalidade, para inquietar aquele que ouve, acalentar os corações. Né? Sucesso aí, queridos? Olha aqui um exemplo clássico de função apelativa na linguagem das propagandas. Né? Você tem aqui essa máquina aqui, olha que coisa poderosa. Né? Eu lembro que quando eu estava atrás de comprar um carro, quando eu vi essa propaganda, eu estava quase certo de fechar a compra de um carro de uma determinada marca, mas quando eu vi essa propaganda, eu fiquei cego quando eu vi essa máquina aqui na minha frente. Eu fiquei encantado. Eu disse, não, eu tenho que ter essa máquina aqui para mim, eu vou comprar esse carro. Mas aí, infelizmente, eu fui na concessionária e o dinheiro não foi suficiente. Né? Aí tive que voltar para aquele carrinho mais popular, mais dentro das minhas condições. Mas o que aconteceu naquele momento quando eu vi a propaganda no outdoor? Né? Eu olhei assim, eu estava já propenso a comprar um carro de uma marca. Quando eu olhei esse carro, quando eu olhei essa máquina, eu me inquietei. Eu disse, não, espera aí, mas eu mereço esse carro aqui, eu mereço essa máquina, né? Eu mereço essa potencialidade. Aí eu disse, rapaz, então quer dizer, o que aconteceu comigo? Aconteceu aquilo que o marketing, a propaganda busca sempre. Eles chamam isso de ADMA. Primeiro eles produziram algo para chamar a minha atenção. Olha o Azinho. Depois, quando me chamou a atenção, constituiu dentro de mim um desejo. Olha, o desejo. Eu tive um desejo de ter essa máquina. Depois eu me movimentei. Eu fiz um movimento de ação para ir em busca dessa máquina. Eu fui atrás da concessionária olhar. E depois veio ali a própria ação em si, que no meu caso não foi comprar. Né? Eu não consegui comprar justamente, mas comprei de outra marca, também estou tão feliz quanto, né? Mas o que me chamou a atenção? Eu disse, nesse exato momento, essa imagem é uma prova clara de que a linguagem pode ser usada com esse sentido, de manipular o consumidor, de fazer o consumidor se inquietar, mudar de postura, mudar de comportamento. Perceberam aí, galerinha? Quando você está transitando lá na rua com aquela tua bike, daquele jeitinho lá, né? Poxa, pensando e tal, daqui a pouco você olha aquela moto lindona, e você quase bate, quase cai da bicicleta, diz, mais um dia eu vou ter aquela máquina. Você olha para aquela bike, ou então para aquela bike que é melhorada, né? A tua magrela já está surrada, já está lascada, né? Aí tu está doido para ter uma bike melhor e você olha no outdoor, tá lá aquela bicicleta dos sonhos, tá aquela moto dos sonhos, né? Então, assim, naquele exato momento você se inquieta, poxa, eu tenho que trabalhar para conseguir uma máquina daquela, mas primeiro eu vou estudar bastante para me chegar a alcançar onde eu quero chegar. Sucesso aí? Vamos lá. Vem aqui para a função metalinguística, saindo ali da função apelativa, entrando na função metalinguística. Significa que a linguagem também tem outra função. Qual é essa função? É chamada função metalinguística, quando você usa o código linguístico, quando você usa o código linguístico em todas as suas formas para produzir o conhecimento do próprio código. É fazer com que você saiba o que é o código, atração, convencimento através da demonstração dos processos produtivos de cada texto. Então você começa a olhar para a metalinguística para entender o próprio processo de construção do próprio código. Olha só como é que funciona isso aqui. Machado de Assis produziu um texto e em dado momento do texto dele, em dado momento das obras dele, ele dialoga com o leitor e começa a falar do próprio livro que ele produziu. Ele produz um livro e para o momento do livro dele, dentro do texto, ele começa a falar do livro que produziu. Então ele está usando a linguagem, né? A linguagem verbal, escrita, para falar da própria linguagem, que é o próprio texto dele, que é o próprio livro dele. O que é esse livro? É o texto que ele produziu.
E como é que ele vai falar desse texto? Usando palavras, usando o próprio texto. O maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Machado de Assis está dialogando contigo, mas mais que isso, ele está falando do próprio livro, ele está usando palavras que estão dentro do livro dele e que fala e dialoga com o próprio leitor. Olha que coisa legal, né? Agora Carlos Drummond, veja aqui Carlos Drummond. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Olha só, o Carlos Drummond produziu um poema em que ele vai falar de poema. Ele usa o signo linguístico, né? Ele usa a linguagem verbal escrita, ele usa para fazer o quê? Para falar do próprio poema. Ele usa o poema falando de poema. Então, quando eu uso o próprio signo para me referir ao signo linguístico, à linguagem, eu estou usando a função chamada metalinguística. Sucesso aí, queridos? Só voltando aqui um detalhe. O dicionário, qual a função dele? Ele usa palavras, certo? Que é um signo linguístico. Para falar do quê? De palavras. Para dar significação das palavras. Então, eu posso dizer que nos dicionários impera a função metalinguística. Nos livros didáticos, a mesma coisa. Eu vou utilizar a linguagem verbal, não verbal, imagens, né? Palavras para traduzir palavras, para traduzir conceitos, para dar definições, classificações do que? No sentido das palavras, as palavras em toda a sua contextualidade de produção de frases, orações, períodos. Sucesso aí. E eu estou estudando a palavra por intermédio da própria palavra. Olha a função metalinguística. Aqui, o autor deste desenho ele está mostrando todo o passo a passo dos desenhos. Ele está mostrando a definição dos desenhos em todas as suas partes. É o desenho pelo próprio desenho, o elemento de composição, cada parte sendo desenhada, sendo destrinchada. Então ele usou para isso o próprio desenho. Sucesso aí, querido. Que função que está imperando nessa imagem? A função metalinguística. Sucesso? Função poética é centrada no resultado expressivo da mensagem. A preocupação maior é a composição, é a qualidade daquilo que se produziu em termos de mensagem. Eu agora não estou focado nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Eu agora não estou centrado o meu olhar para o outro, para você. Eu agora não estou preocupado se eu estou explicando o próprio código linguístico. Eu agora não estou preocupado em apelar para as tuas emoções. Agora eu estou preocupado com a arte de fazer o próprio texto. A minha preocupação é escrever de tal maneira que esse texto tenha um certo grau de alta qualidade. A atração e convencimento através do inusitado, da inovação na estrutura ou da perfeição formal do texto. Ou seja, eu olho para o texto como se fosse um ofício, né, de ourives, em que eu trabalho de tal maneira as formas daquela pedra que é bruta e deixando-a de tal maneira bem formada, bem formatada, que ela no final constitui um diamante. Aqui nós temos o diamante textual. Isso é um trabalho do artista, do poeta, que se preocupa muito mais com a forma do que talvez do próprio conteúdo. Há muita preocupação com a forma, com a qualidade do texto produzido, sim. Porque à medida que eu produzo, quando eu me preocupo com a forma daquele produto, no final ele como um todo será todo um resultado caprichoso. Imaginem o diamante em estado bruto, né? O trabalho do ourives ali, quando ele vai lapidando, vai fazendo ali as marcações, né, para deixar na mais perfeita forma aquele diamante, né? E ele chega a um produto final, ou seja, de tamanha qualidade da forma que o próprio conteúdo se torna relevante, se torna importante.
Olha aí a função poética, os exemplos, né? Pluvia, fluvial, 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 né? Então vocês observem aqui a construção do Augusto de Campos, concretista, né, que trabalhava com os poemas concretos, em que a forma ganhava muita relevância na relação com a palavra, né? A palavra e a forma completavam o sentido do poema, o sentido, a mensagem centralizada no poema. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Cruz e Souza. Forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma. Forma, informa, conforma, transforma, desforma, reforma, forma. Eu saio da forma e termino na forma, mesmo que eu desforme, mesmo que eu transforme, eu ainda conformo, eu ainda informa. Olha só a brincadeira com a forma do poema, com a formação do poema, né? Então percebam aqui que a função poética está presente, né? Muita atenção com relação a isso, queridos. A função emotiva, às vezes, ela está presente dentro dos poemas, mas muitas vezes o que ganha mais força nesse caso aqui, nem tanto seria a mensagem. Aqui essa mensagem, forma, reforma, desforma, transforma, não está se referindo a um eu. A centralidade desse poema não é o eu, mas é a forma da construção, da composição do poema que chama mais atenção. Da mesma forma como esse poema de Augusto de Campos e do poema de Cruz e Souza. Sucesso aí, queridos? Olha essa função poética. Viva, vaia, vaia, viva. Viva, vaia, vaia, viva. Né? Então você observa aqui que esse poema, eu trouxe ele para ilustrar aqui a função poética, que essa expressão aqui nos remete a Caetano Veloso quando ele foi vaiado, quando ele estava cantando É Proibido Proibir. Então ele disse, viva a vaia, nessa vaia que hoje me humilha, mas depois me exalta. Caetano hoje é exaltado apesar das vaias, ele teve que passar pelo bojador, né? Como já dizia o Fernando Pessoa, para chegar ao clamor do povo, ao sucesso, eu tenho que passar pela dor, pelo bojador. Viva, viva, vaia, 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 viva. Olha que coisa maravilhosa, né? Então você pega aqui essa construção e vai escrevendo aqui, formando como se fosse um coro de vozes, né? Esse coro de vozes que estavam sentados nas apresentações naquela época, tinha os festivais de música no Brasil, né? Em diversos palcos pelo Brasil afora, centralizados sobretudo ali no Rio de Janeiro e São Paulo. E você tem aí que uma forma de que Caetano encontrou para se manifestar diante dessa realidade que ele enfrentou, de ser vaiado, ele fez essa singela configuração do poema concreto dele aqui, do Viva a Vaia. Sucesso, queridos! E nós vamos chegar aqui na função referencial da linguagem, que é chamada função denotativa informativa. Então já sei de uma coisa, por óbvio, talvez eu já saiba de uma coisa. Essa função referencial provavelmente tem a ver com a função que está relacionada aos elementos jornalísticos. E é bem isso mesmo. Tá? A função referencial, quando ela trata das questões reais, da linguagem no seu sentido real, tentando de maneira objetiva passar as informações, demonstrar que eu usei a linguagem para informar, para instruir, eu estou centralizado naquilo que é o conteúdo. De que se fala do texto, né? Do que o texto está falando. Então, a preocupação maior é com o conteúdo da mensagem. O produtor do texto procura oferecer informações factuais, reais. A linguagem objetiva, direta, denotativa, escrita na terceira pessoa do singular. É a linguagem usada nas notícias de jornais e nos livros científicos. Óbvio, o camarada pesquisou durante anos determinada comunidade que estava acontecendo isso e aquilo, ele fez registro durante todos esses anos, produziu uma pesquisa profunda que gerou um impacto social imenso. Mas ele teve que usar esse texto, ele teve que usar esses escritos, essas observações, escrever o texto. Ele fez isso em função referencial da linguagem. Ele usou as palavras no seu sentido literal, daquilo que ele estava pesquisando. Ele não usou o sentido figurado. Então, por isso que a linguagem
nessa função referencial é denotativa. Sucesso aí, queridos? A função referencial, como eu já havia dito, está preocupada com o conteúdo da mensagem, que possa representar a realidade dos fatos. Então, através de que maneira que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chamar atenção dentro desse texto? Usando uma linguagem objetiva, usando uma linguagem que transmita de fato aquilo que de fato a palavra quer dizer, sem fazer alterações ou transgressões no sentido da palavra, né? Ok? Então, vamos lá. Olha aqui exemplo de função referencial da linguagem. Nós temos um texto aqui que trabalha, né, informações a respeito de algo que foi pesquisado em termos de ciência e que deve chegar a toda a sociedade. Então, por que nós falamos aí que a função da linguagem vai estar sempre nos meios, a função da linguagem referencial está sempre atrelada a textos jornalísticos? Porque os textos jornalísticos primam pela informação, pelo nível da informação que está acontecendo na realidade, na sociedade. Sucesso? Olha aqui a Folha de São Paulo. Trabalha, na maioria dos seus textos, a função referencial da linguagem. Projeto que acabar com bonificação publicitária. Bolsonaro aposta em triunfos sobre derrotados. Cinema agridoce. Supervisão é a chave para cuidados com as crianças durante férias de verão. Ou seja, todos esses textos, cada um em uma parte desse jornal, vai falar de maneira objetiva. Então, significa que dentro dos textos jornalísticos, a priori, predomina a função referencial da linguagem. Por quê? Porque a preocupação é com o conteúdo, é passar a mensagem tal qual ela surgiu na sociedade, tal qual ela foi produzida dentro da sociedade e deve ser levada da mesma maneira, com a mesma objetividade junto aos cidadãos. Sucesso? E a função fática. Função fática. Oi? Vocês estão me ouvindo? Alô? Oi? Tudo bem? Oi? Alô? Você está me ouvindo? Opa! Então tá bom. Ok. Função fática, centrada na manutenção do contato entre os interlocutores. O diálogo. Eu quero testar o canal de comunicação, quero verificar se ele funciona bem, se somos entendidos uns aos outros, eu interlocutor, o outro interlocutor, eu locutor, o outro alocutário, eu emissor, o outro receptor. Aí, dado o momento, o receptor se torna emissor e eu sou receptor. E nós precisamos estar todo momento testando, vendo se o canal de comunicação está sendo bem, está funcionando muito bem. Diferentemente das demais, não visa o convencimento. Deve garantir que a comunicação se mantenha. Quando eu digo, por exemplo, tá bom, eu não estou querendo saber se está tudo muito bom. Então significa que talvez eu esteja dizendo, já está bom, já encerrou a nossa conversa. Sucesso aí? Oi, eu, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não? Yeah. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei. Centralizada no canal, tem como objetivo estabelecer e encerrar o contato, além de prolongá-lo ou não, e testar sua eficiência, inclusive durante a interlocução, conversa. Linguagem das conversas telefônicas, saudações, similares, né? Então, quando você diz, aí tá lá no meio da conversa, aí tá bom, beleza. Tá bom, tá dizendo, tá bom, então encerrou, né? Não dá pra gente terminar agora, né? Espera um momento, né? Espera um momento, oi. Não entendi. Repete, por favor. Ah, tá. Tá bom. Tá bom, disse. Ok, encerrou. Né? Então, eu estou usando a linguagem, e se vocês puderem observar, nesse tipo de função da linguagem, função fática, ela vai ser marcada muito pelo ponto de exclamação. Tá? Então, quando você se deparar com o exercício e observar que o ponto de exclamação é recorrente, é frequente, né? Verificando se ali na interlocução entre os comunicadores do processo comunicativo, você vai observar que a marca ali da função fática é a presença dos pontos de exclamação. Sucesso aí, queridos. Olha aí um exemplo. Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, e você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Olha as marcas aí presentes da função fática, né? É o ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. Eu descobri um mundo teu e ele é manso. Sem perceber, tive a paz e só me dei conta quando eu te vi e perguntei: como é que vai você? Tudo bem? Nessa expressão sublinhada,
A presença da função fática está ali na fala do personagem, né? Tanto quanto você observa a presença de pontos de exclamação, você também vai observar pontos de interrogação, né? Os pontos de interrogação também vão marcar muito a função fática, tanto o ponto de interrogação quanto o ponto de exclamação. Sucesso, queridos? Função fática, alô? Algo já mudou no mundo das telecomunicações. Esperamos que você não seja o último a participar desta grande revolução. Cadastre-se já. Olha lá o ponto de exclamação no alô e o ponto de exclamação lá na parte final. Cadastre-se já. E, bom, para a aula de hoje era só isso, queridos. Espero que tenham gostado. Fica um abraço a todos e eu vou em breve formular um exercício bem sucinto, bem tranquilo e postar no Google Classroom para vocês fazerem, tá bom? Um abraço a todos.